Aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Deus verdadeiramente ressuscitou, como disse, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, com grande alegria, queremos fazer nosso primeiro programa depois da ressurreição do Senhor nosso Deus. Estamos num tempo muito bonito, um tempo litúrgico, chamado Oitava da Páscoa. A Páscoa é um acontecimento tão grande, o sacrifício de Jesus por todos nós, pelo seu povo, é tão importante que nós o celebramos por um tempo maior depois. Estamos, portanto, na Oitava da Páscoa, este tempo de reflexão. E nós queremos, neste nosso programa, fazer uma revisão, reviver todo o sentido das celebrações, dos ritos, de tudo aquilo que aconteceu durante a Semana Santa. Tudo tem a ver com a nossa fé, é um alimento para a fé. Tudo que se viveu, a profundidade das celebrações, a teologia vivida neste tempo, com certeza contribuirá muito para a nossa fé, para enriquecer a nossa fé. O que é Páscoa? Essa palavra tão forte, tão vivida, tão desejada, nós desejamos. Aliás, eu quero te desejar uma feliz e abençoada Páscoa. E o que é Páscoa? É uma palavra de origem grega, que quer dizer passagem. E aplicada na Semana Santa, aplicada no sacrifício do Cristo, quer dizer, uma passagem que deve ser experimentada por todos nós, de uma vida de antes para uma vida do depois. A Páscoa deve proporcionar em nós, a Páscoa do Cristo, deve proporcionar em todos nós esta vontade de buscar o novo melhor, um novo com mais vida, com mais perspectivas de esperanças. É assim que a Páscoa deve agir, acontecer dentro de cada um de nós. E é esta a paz que eu te desejo a você e a vocês que nos acompanham neste nosso programa. A Páscoa já existia no Antigo Testamento. É bom a gente lembrar que o tempo bíblico se divide em duas partes. Antes de Cristo, que é o Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento. É bom a gente lembrar disso, a gente dividir a Bíblia nessas duas grandes partes, né? O Antigo Testamento, portanto, é o antes de Cristo, e o Novo Testamento é depois de Cristo. No Antigo Testamento tem uma história muito bonita de um povo escolhido, o povo de Deus, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, que depois se tornou Israel, né? E daí surge o povo israelita. Este povo viveu uma vida de sofrimentos, de angústias, mas sobretudo de busca de libertação. Um povo sofrido lá no Egito, mas que quiseram, abençoados pelo Deus Javé, naquele tempo, Deus era chamado de Javé, se libertarem, né? Como ser bonito. Então, Páscoa, aí aplicada hoje, tem esse sentido também, de buscar libertação de quem está vivendo no sofrimento, na opressão, na escravidão, para uma vida liberta, porque Cristo é a verdadeira e definitiva Páscoa. Em Cristo se celebra definitivamente a Páscoa, na ressurreição do Senhor. É isso que nós queremos pensar. O povo israelita, então, viveu suas experiências e elas servem para nós nos tempos de hoje, é claro. Os israelitas usaram certos símbolos, né? Por exemplo, o cordeiro.
o cordeiro naquele tempo era um animal sagrado para eles. Por quê? Primeiro porque era um alimento da carne, né? Alimentava o povo, matava a fome, mas era também um animal tido como abençoado, como sagrado, né? O cordeiro do Antigo Testamento. É interessante que eles se serviam dele até na liturgia. Eles imolavam o cordeiro, matavam o cordeiro, né? E com todo o rito, né? Eles partiam, dividiam aquele animalzinho para comerem, né? Para se alimentarem. Sabiam que, embora fosse um animal, representava para eles o sagrado, né? Então, o cordeiro vivido naquele tempo, agora é um cordeiro diferente. É o Cordeiro Cristo, é o Filho de Deus, que veio ao mundo para dar vida aos seus e que oferece, não como aquele cordeiro do Antigo Testamento, mas é um cordeiro imolado, é o Cristo que se entrega, que vivencia o sacrifício extremo da morte, a morte de cruz. A morte de cruz era reservada para pessoas, os malfeitores, para pessoas condenadas, com pessoas escravizadas mesmo, as pessoas mais sofridas, os mais pobres, né? Escravos. E Jesus se submete a isso, a viver uma morte de cruz, que era uma morte de pessoas verdadeiramente escravizadas, né? Poderíamos dizer assim, as pessoas de baixo nível daquele tempo deles. O Cordeiro de Cristo, que é Cristo, se submeteu a essa experiência, né? Outro símbolo importante na vida dos israelitas, né? É bom a gente lembrar que eles tiveram uma viagem, uma caminhada muito grande. Saíram do Egito e foram para Canaã, né? Hoje é a Palestina. Hoje é um lugar que está sofrendo muitas as influências de guerras, né? Da Síria, enfim, aquele povo ali sempre padeceram muito, né? A história do povo israelita tem 3.000 anos que aconteceu, mas até hoje eles ainda enfrentam sérios e graves problemas, sofrimentos, né? E naquela caminhada do povo israelita, eles, no cerimonial deles, na ritualização de suas celebrações, né? Além do cordeiro, de comer o cordeiro, eles também alimentavam, colocavam na boca ervas amargas. Para quê? Para não esquecer o passado, as amarguras, o sofrimento, a escravidão do Egito. Era uma forma que tinham de lembrar do sofrimento passado, para não esquecer o sofrimento passado. Acho que nós podemos aplicar isso para nós hoje também. Nós devemos sim lembrar do passado, não como uma nostalgia, né? Aquela coisa doentia, aquela melancolia, não. Mas lembrar do que nós fizemos que não deu certo, do amargo do passado, como experiência só, mas para nos dar forças para buscar o novo, experiências novas, né? Por exemplo, se tivermos tido um insucesso no passado, um fracasso, um pecado, enfim, uma coisa que não foi coisa da vida, né? Não nos levou à vida, que hoje, pela ressurreição do Senhor, nós possamos nos converter, mudar, fazer nascer dentro de nós um mundo bom, um mundo melhor, uma vida melhor, libertas de vícios, por exemplo, né? Enfim, que o passado seja passado, o passado ruim. É claro que as coisas boas a gente tem que preservar, né? Por exemplo, a nossa cultura, isso aí não pode acabar não, né? Mas as coisas que não valiam a pena, né? Que nós já esqueçamos. Que a erva amarga dos israelitas nos ajude a fazer isso, né? A viver a experiência do novo, valorizar. Acho que é um processo de valorização do novo, das coisas boas que a ressurreição do Senhor pode e deve nos trazer, né? Também eles usavam o pão sem fermento.
Até hoje, a hóstia que nós nos alimentamos, a Eucaristia que recebemos, é um pão sem fermento, né? Isso é uma história muito interessante, uma explicação muito interessante. Não é que eles não queriam pão sem fermento, não. Já existia o pão fermentado naquela época. É que eles tiveram tão pouco tempo para sair do Egito, para correr do Egito, né, que não deu tempo de preparar o fermento. O fermento naquele tempo era demorado, não é igual hoje, que é um fermento químico, não, né? Hoje você faz fermento com muita rapidez nas máquinas, né? A indústria do fermento. Naquele tempo, não. O fermento era feito com vísceras de animais e demorava muito, era um processo demorado. Então não tiveram tempo para fazer o fermento. Por isso os pães eram pães sem fermento, né? A pressa não deixou que eles fermentassem o pão. Hoje nós também nos alimentamos do pão, o pão eucarístico, abençoado por Jesus, né? Instituído por Jesus na Quinta-feira Santa. Só aí, a gente tinha que ficar muito tempo falando sobre isso aí. Como que é bonito, né? Jesus, sabendo que ele ia partir para o Pai, sabendo que nós ficaríamos aqui, um povo fraco, necessitados da presença de Deus. Por isso Jesus, na quinta-feira, institui a Eucaristia. Pega um pedaço de pão, abençoa, consagra e fala: isso aqui é meu corpo, que vocês vão comer, vão se alimentar durante toda a vida, pelos séculos dos séculos, para ser alimento para as fraquezas de vocês. Por isto, é hora da gente pensar na importância da Eucaristia, este alimento salutar, Deus presente no pão, para nos dar forças, porque Ele sabe que enfrentaríamos as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Por isso, na quinta-feira, Ele tomou essa providência de abençoar o pão e de dar poder. Aí já entra o sacerdócio, né? De deixar o sacerdócio, instituir também o sacerdócio, para que os sacerdotes pudessem consagrar pães para toda a humanidade, para que todos pudessem se alimentar, né? Naquele tempo, os israelitas faziam sempre as celebrações da Páscoa e fizeram um certo dia, está lá no livro Deuteronômio, no capítulo 16, versículo de 1 a 4, vale a pena você ler isso, viu? Deuteronômio 16, de 1 a 4, quando Deus abençoa a colheita do trigo, era a alegria de ter o pão. Hoje também nós nos alegramos de ter o pão que é Deus, do pão que é alimento, do pão que é vida. Em todos os sentidos, Deus está presente. É Deus que nos dá o pão para o alimento do corpo, mas é o mesmo Deus que nos dá o pão eucarístico, que nos anima, que nos encoraja para a vida, que nos alivia dos nossos sofrimentos, né? Então Cristo é a verdadeira Páscoa, é o verdadeiro Cordeiro, é aquele que veio para que todos nós tenhamos vida. E quando a gente vai receber a comunhão na missa ou na celebração da palavra, nós falamos com muita beleza, né? E eu penso que precisa ter mais profundidade nisso. Pouco antes de receber a Eucaristia, nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Não é assim? Quando você vai à missa ou na celebração da palavra, pouco antes de receber a Eucaristia, você fala isso: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Deus já teve piedade, porque Ele deixou a Eucaristia para todos nós, mas que nós saibamos usar essa bondade de Deus. Deus é bom, Ele está aí, Ele se oferece a você em todos os momentos da sua vida, mas aceite você também com piedade a graça da Eucaristia, a grandeza do alimento que é a Eucaristia, né? Nós poderíamos continuar pensando tanta coisa bonita para a gente pensar, mas continuemos pensando nessa grandeza de Deus,
que se entregou para nós como sacrifício perfeito, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, para que todos nós tenhamos vida. E para sintetizar tudo isso, podemos ir lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Que nós tenhamos essa vida em abundância, vida feliz, mas junto de Deus, seguindo os desígnios de Deus, vivendo de acordo com as vontades de Deus. Aí sim, não vai dar nada errado. Se nós observarmos os mandamentos do Senhor, os caminhos apontados pelo nosso Deus, com certeza seremos sempre felizes. Feliz Páscoa no Senhor, na alegria e na esperança. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.